E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Letícia do Tarotidão. Se você ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E a esse vídeo de hoje, que é um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui. Como você pôde dar uma olhadinha aqui no título, né? Que o vídeo de hoje é sobre iniciar aí os estudos com o tarô. Então, se você quer aprender tarô, quer dar esse start aí nos seus estudos, ou se você já começou, tá começando, né, tá nesse processo e precisa de algumas dicas, então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para você ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Se você gostar desse vídeo, te convido também a curtir. Aqui na descrição tem o link para o meu Instagram, tem o link também para o meu curso Vivenciar Tarô, que depois eu entro um pouquinho nesse assunto aqui com vocês. E também, caso você queira fazer uma leitura particular comigo, uma consulta, tem o link aqui na descrição. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a Rainha de Espadas e é um vídeo que até hoje vocês comentam bastante por lá, falando, né, para eu trazer mais conteúdo sobre estudos de tarô, que vocês gostaram daquele vídeo da Rainha de Espadas, da minha visão para a Rainha de Espadas. Então, foi um vídeo que vocês gostaram bastante, né? Só que ele é mais antigo e eu sinto muito essa vontade de trazer mais conteúdo de estudos aqui para vocês, principalmente depois que eu consegui criar o meu curso, que é o Vivenciar Tarô, e mostrar para vocês um pouquinho da minha visão sobre tarô, conversar sobre esse assunto aqui com vocês. Bom, então vamos lá, para você começar seus estudos de tarô, é o que é importante você saber. Existem várias formas de estudar tarô. E existem várias pessoas que associam, por exemplo, o estudo do tarô com outros conhecimentos, né? A cabala, a astrologia, enfim. É necessário, é obrigatório você fazer esse link com outros conhecimentos? Não, não é obrigatório, tá? Você não precisa desses conhecimentos para entender o tarô, mas esses conhecimentos podem sim complementar, né? Se você se identifica, por exemplo, é legal de você ir aprofundando com outros conhecimentos que você se identifica. Eu, particularmente, trabalho e gosto de uma abordagem mais prática. Eu gosto, me identifico, passo isso para os meus alunos, trabalho em cima do tarô de uma forma mais prática. Você conseguir vivenciar os arcanos, né? De você conseguir vivenciar o tarô, trazer o tarô para o seu dia a dia de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida. E é sobre descomplicar também. Eu sou formada em pedagogia, então assim, eu tenho muito essa visão da pedagogia, de um ensino leve, né, de algo mais divertido, mais tranquilo. Então é isso que eu trago também na minha visão com o tarô. Você pode se aprofundar em outros conhecimentos, claro, mas eu acredito muito que para começar é legal você começar por uma abordagem mais prática, né? E depois você vai aprofundando de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você se identifica. Mas para começar, eu acredito numa abordagem mais prática. Tô falando que é errado começar estudando astrologia, cabala? Não, não tô falando isso, tá? Isso vai de cada um. Eu tô trazendo aqui a minha visão também em relação a como começar, tá bom? De acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu aprendi no meu processo. Agora que você já sabe dessa informação, vamos lá. O que você precisa para começar os seus estudos com o tarô? Você vai precisar de um deck, né? De um tarô, de um baralho para você começar. Eu já conto aqui para vocês que eu comecei com um tarô impresso. Eu não comprei logo de cara o meu tarô. Eu era estagiária na época que eu comecei, então da pedagogia, né? Então eu ainda não tinha dinheiro suficiente para investir num deck logo de cara, porque eu morava sozinha, tinha as minhas contas para pagar e era estagiária, né? Então eu decidi esperar um pouquinho para conseguir investir num deck. Aí eu fui lá imprimir os arcanos maiores para começar os meus estudos. Eu já vou entrar nesse assunto dos arcanos maiores com vocês e tudo mais. E qual deck que eu indico para você começar os seus estudos com o tarô? Temos dois pontos aí. Eu indico o Rider-Waite, porém
é importante que você comece com um deck que faça sentido para você. Você tem que se conectar com um deck também, tá? Eu acredito muito nisso. Acredito que é legal que você comece com um deck que conversa com você, que você... Por exemplo, eu comecei, o primeiro deck que eu comprei, né, depois de ter passado por esse processo de estudar tarô com as cartas impressas, quando eu fui comprar o meu primeiro deck, eu comprei o tarô das fadas. Imagina se você não gosta de fadas e vai começar com o tarô das fadas. Se você não... não é nem não gostar, mas assim, você não se identifica nada com fadas. E você começa com o tarô das fadas, entende? Então eu acredito muito que tem que fazer sentido para você. Mas eu indico Rider-Waite. E aí o que acontece? Você pode começar com o Rider-Waite tradicional ali, ou você pode optar por um deck que seja baseado no Rider-Waite. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho, olha só, o tarô da bruxa moderna, né? O Modern Witch. Olha só, eu adoro ele, é o tarô que eu super indico, inclusive, para os meus alunos que querem um tarô mais diferentezinho ali, mas que siga nessa linha do Waite. Então, olha só, é um deck muito legal para começar, tá? Super legal mesmo. Ele é bem moderno, né? Daí ele tem essa visão das bruxinhas aqui. Então, para você escolher seu primeiro deck, lembra de se conectar, né? Tem que ser um deck que faz sentido para você. E também aconselho Rider-Waite ou um tarô que seja baseado no Rider-Waite, facilita bastante. Lembra que eu estava falando sobre os arcanos maiores, né? Que quando eu fui imprimir as cartas, eu comecei com os arcanos maiores. O tarô, para quem não sabe, se você está conhecendo o tarô agora, né, e ainda não sabe, a gente tem 78 cartas, tá? O tarô é dividido por 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, temos aí 78 cartas no total. Os arcanos maiores, vamos chamar assim de arcanos que são os principais ali, tá? Então, a gente começa pelos arcanos maiores, que eles são a base, são cartas muito voltadas para uma energia mais assim interna, do autoconhecimento, né? É uma energia mais interna mesmo. Já os arcanos menores, que são divididos por naipes, né? Que são 4 naipes: espadas, ouros, paus e copas. Então, os arcanos menores, eles já são mais, assim, relacionados aos acontecimentos do dia a dia. Uma energia mais prática, mais rápida, tá? Começar pelos 22 arcanos maiores facilita muito, né? Primeiro que a gente já quebra aquela visão de, caramba, o tarô tem 78 cartas, eu nunca vou aprender tarô porque tem 78 cartas. Primeiro que a gente já quebra isso, né? Eu já tive essa visão, inclusive. Antes de começar meus estudos com tarô, que eu gostava muito de ver vídeos aqui no YouTube, né, sobre leituras coletivas, eu tinha essa visão de, nossa, tem 78 cartas, como é que eu vou aprender isso tudo? É impossível, tem que ter um dom, né? Não dá para aprender. Eu já tive essa visão. Então, primeiro que a gente já quebra isso aí, né? E aí, quando a gente começa com os 22 maiores, facilita muito. Se você quer aprender tarô, comece com os 22 arcanos maiores, que é a jornada do louco, né? Que vai do nosso arcano de número 0, que é o louco. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui para mostrar para vocês no meu tarô. Então, a gente começa aqui, ó, no louco, que é o arcano de número 0. E a gente finaliza no arcano de número 21, que é o arcano do mundo. Deixa eu ver se eu encontro. Achei. Olha só. Começa no louco e termina aqui no mundo. Se você está gostando dessas dicas, não esquece de curtir aqui para você apoiar o canal, para eu saber que você está gostando e para eu trazer mais conteúdo sobre estudos de tarô por aqui. Olha só, a minha próxima dica aqui é sobre palavras-chave. Gente, fujam de palavras-chave. Eu comecei os meus estudos com o tarô sozinha. Eu aprendi tarô sozinha. E o que eu pude perceber nesse processo todo, né? Eu dei de cara com muitas abordagens que não faziam sentido para mim. Então, lembra do que eu falei no começo? Essa questão de juntar outros conhecimentos. E eu dei de cara com as palavras-chave. Comecei com palavra-chave. E o que eu posso dizer é que trava. Você trava com palavra-chave.
a sua leitura, que tem um potencial gigantesco para ser uma leitura profunda, para você ajudar, por exemplo, o seu consulente, se o seu intuito é aprender tarô para atender outras pessoas, né? Mas para você também, se você quer ler tarô para si, né? Então a sua leitura fica limitada. Uma leitura que tem um potencial gigantesco para aprofundar, para você entrar mais a fundo, fica limitada. Mas eu consegui perceber isso no decorrer do tempo, né? E consegui corrigir. Mas assim, já passo aqui para vocês, porque eu gostaria muito de ter escutado isso no começo do meu processo com o tarô. Fujam de palavra-chave, tá? É uma forma que no começo parece encantadora, né? Por exemplo, o louco. E o louco representa, com palavra-chave, leveza, um aspecto mais negativo, imprudência. O louco simboliza impulso, irresponsabilidade, sabe? O que acontece? Olha como fica limitado. E sabe quem é o louco? O louco é esse jovem, né, que se joga na jornada. Ele dá esse pontapé inicial aí para começar a jornada dele, super aberto, né, querendo aprender mais. Eu costumo dizer que a gente já tem a nossa bagagem, né? A gente já tem a nossa mochilinha aqui do louco, mas a gente está sempre aprendendo mais coisas, né? A gente está sempre preenchendo a nossa bagagem. A gente tem a nossa visão de mundo, né? O nosso olhar. E é exatamente sobre isso. O louco já tem a bagagem dele, mas ele vai aberto para aprender mais, para conhecer mais, adquirir novas experiências, evoluir no processo dele. Então ele representa essa energia de leveza, essa energia de estou aberto, estou entregue, estou aproveitando esse momento, olha só, iluminado aqui por esse sol, né? E arriscando, porque olha aqui, ele tá na ponta desse penhasco, né? Ele não sabe o que tem lá do outro lado, ele não sabe o que tem embaixo. Se ele vai cair, se machucar, ou se ele vai cair em pé, por exemplo, e vai estar tudo bem, né? Então ele vai aberto para arriscar, para vivenciar a jornada dele, né? E para aprender muito. Então, assim, bem resumido aqui, dá para entender a diferença de você começar os seus estudos com palavra-chave e aprender de fato a mergulhar nos arcanos? Então, assim, fujam de palavra-chave. É o meu conselho principal aqui para vocês. Outro ponto, lembra que eu falei que o tarô tem 78 cartas, né? Olha só. Às vezes a gente bate o olho nisso, como eu estava dizendo, e a gente se assusta, né? 78 cartas. Mas assusta quando você vai pelo caminho da decoreba. Aí a gente entra em um outro ponto. Quando você quer decorar as cartas, 78 cartas, bastante coisa, não é? Mas quando você vivencia de fato, quando você entende, quando você traz esses arcanos, esses arquétipos, né, as cartas para o seu dia a dia, para a sua vida, né, fica muito mais simples. Aí você passa a não olhar mais para a quantidade de cartas. A quantidade assusta quando se trata da decoreba, né? Que aí a gente pensa, 78 cartas, é muita coisa para decorar, né? Muita coisa para aprender ali. E aí sim assusta. Você passa a olhar, por exemplo, para quem é o louco que você conhece, quem é o seu amigo louco, né? Em que momento da sua vida você foi o louco, ou se você se identifica com esse louco aí da sua personalidade mesmo, né? Nossa, eu sou super o louco na minha vida mesmo, né? Personalidade. Se torna muito mais fácil, porque você está vivenciando. Sei que tem muita gente que tem dificuldade de vivenciar, né? Lê, como é que eu vou vivenciar um arcano, né? Mas é exatamente sobre isso, quando você traz para o seu dia a dia, quando você tenta enxergar o louco. Tô dando o exemplo do louco porque, né, foi o que eu dei o exemplo aqui no vídeo. Num filme, uma música que te lembra o louco, né? Como eu falei, amigos, ou a sua personalidade, ou a personalidade de alguém que se aproxima do louco, entende? Então aí que entra o vivenciar. Outro ponto, combinação de cartas, o que é muito frequente quando você está estudando os arcanos menores, por exemplo, né? Quando você já faz a leitura com o deck completo. Outro fato que eu
é como se fossem as palavras-chave. Tem pessoas que adoram combinação de cartas? Tem. Isso vai de cada um, tá, gente? Eu não tô aqui pra criticar a forma que cada um escolhe de aprender tarô, de passar pelo processo, né, de viver o processo, porque o processo é eterno aí, né, de aprender tarô. Eu acredito que a gente nunca para, né? A gente está sempre aprendendo mais. É como se a gente olhasse para a nossa vida, né? É um aprendizado, assim, do começo ao fim, a gente aprende. Mas, na minha visão, né, o que eu aprendi no meu processo, o que eu pude perceber é que as combinações, assim como as palavras-chave, travam, tá? Limita a sua leitura, a sua percepção, você de desenvolver aí a sua intuição, o seu olhar para as cartas, né? Então, assim como as palavras-chave, eu acredito muito que a combinação de cartas te trava. Você vai perceber no seu processo, no decorrer do processo, que de vez em quando aparece uma carta com outra, né? Aí vem a combinação em leituras, né, que você vai fazer, que sempre ou quase sempre vem significando a mesma coisa. E aí é a sua percepção, né? Você pôde perceber isso. Aí eu acho legal. E isso vai acontecer no seu processo. Você vai perceber, nossa, tô louco com o 2 de paus aqui, né? Sempre que saio louco com 2 de paus na minha leitura, eu já pude perceber que o consulente, que se trata dessa situação aqui, né? O consulente sai, por exemplo, dessa energia mais assim de não estar levando tão a sério o comprometimento com uma situação, né, com algo ali que é com compromisso, né? Então, assim, não estar levando tão a sério para começar a planejar, para começar a organizar. Então, é quando você está começando a criar esse compromisso, né? Quando você começa a amadurecer, um momento mais voltado para esse amadurecimento. Então, por exemplo, saindo dessa energia mais jovem, mais imatura, muitas vezes, do louco, para se tornar, por exemplo, um adulto, né? Trazendo um exemplo aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, é a sua percepção. Você conseguiu perceber isso no seu processo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas é a sua percepção. E não porque você pegou pronto a combinação de tal livro, de fulano, ou você viu um post sobre combinações e é aquilo sempre. Entende? Então é importante que você crie as suas próprias percepções. Eu acredito muito que a combinação de cartas, quando não é você que percebeu, né, não foi você que experienciou isso, trava, tá? Então já fica até um conselho aqui, uma dica também, né? Que sempre que em leituras, né, no seu processo, quando você perceber que tá tendo arcanos ali que estão vindo de forma repetitiva, combinações de forma repetida, né? Você pode anotar. Olha, eu tive essa percepção aqui. Sempre que vem essa carta com essa nas minhas leituras, tá significando isso, né? Tá trazendo essa visão aqui, tá? Então isso vai acrescentar muito no seu processo. E agora eu tenho um convite especial para você. Se você gostou da forma que eu trouxe essas informações, se você se identificou, te convido para o meu curso Vivenciar Tarô. Lá, a minha proposta é ensinar tarô de forma leve, de forma divertida. Então, você vai aprender tarô vivenciando, numa abordagem mais prática, tá bom? O link está aqui na descrição. O curso, nessa semana, está com R$100 de desconto. Então, se você quiser saber mais, clica aqui. A gente tem um grupo também de estudos. Lá eu passo conteúdos complementares. Então, além das mais de 40 aulas no curso, tem também o grupo de estudos, que eu estou dando todo o suporte para que você se torne um tarólogo profissional, um tarólogo confiante aí nas suas leituras, tá bom? Se você quer saber mais, clica aqui no link para você entender aí sobre a minha proposta no Vivenciar Tarô.
Se você quer também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá para o Instagram, o link está aqui na descrição, é @tarotidão. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho e curte o vídeo para eu saber que você gostou e para eu trazer mais conteúdos sobre estudos de tarô, tá bom? Beijo!